Olá, boa tarde. Meu nome é Fernanda e meu grupo é formado por mim e pela Isabela Antunes. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o Quilombo dos Luizes. Ele está localizado no bairro Grajaú, em Belo Horizonte, composto por aproximadamente 25 famílias com suas origens vindas de bem antes da fundação da cidade, né? Os seus ancestrais, dos Luizes vieram lá de Nova Lima. E o terreno onde eles moram hoje, até hoje, é conhecido como Fazenda Piteiras, que foi adquirido lá na década de 1890, onde uma família começou a crescer e deu origem ao que eles são hoje. Aqui só mostrando um pouquinho, o mapa de Belo Horizonte, onde o bairro Grajaú está localizado e o terreno. Falando um pouquinho da história, a comunidade ela é chamada de Quilombo dos Luizes por conta de um antepassado, de Nova Lima, o proprietário de escravos Manuel Luiz, que casou com uma importante antepassada da comunidade, a escrava Ana Apolinária, e Ana seria a primeira mulher líder, da comunidade, de acordo com a memória coletiva da família. Uma das herdeiras, e filha da Ana e de Manuel, Maria Luiz, ela casou com o filho de Nicolau Nunes, que era um antigo escravo da fazenda lá de Calafate, na atual Grajaú, e esse Nicolau possuía essas terras, nessa fazenda de Piteiras, que aí, que chegava mais ou menos aí a 18 mil metros quadrados, e aí Nicolau recebeu essa terra como recompensa por serviços que foram prestados na sua fazenda, de Calafate. E aí Maria Luiz, o nome muda para Maria Luísa quando ela chega em Piteiras, ela tem mais filhos e aí vai começando a crescer essa grande comunidade, essa grande família que são os Quilombos dos Luizes. Eles são descendentes de escravos, então até hoje eles têm que lutar pelos seus direitos na sociedade, em que a gente vive. E a gente fez essa linha do tempo, de políticas habitacionais, só para a gente se situar um pouco mais, e poder observar os momentos que foram marcados na história, além dos Luizes com o seu reconhecimento. Então a gente tem a Lei de Terras do Quilombo, lá em 1850, a gente tem as vilas operárias, a questão da autoprodução, CAPs, THPs. A gente tem a fundação da Casa Popular, o Coab, Rubel, PNH, mutirões autogestionários, Minha Casa Minha Vida. E aqui a gente fez uma linha do tempo do bairro, do Grajaú. Então, lá em 1895, a comunidade dos Luizes se instalaram ali no bairro, Aí mudando para 1920, o bairro ele teve umas origens ligadas, ao antigo povoado de Piteiras. Em 1929 ocorreu a aprovação dos primeiros loteamentos do bairro do Grajaú. Atualmente é um bairro de classe média que ainda passa por modificações. E a comunidade dos Luizes, que está localizada nesse bairro, ela finalmente é reconhecida como um quilombo urbano de Belo Horizonte, remanescente de quilombo. E aqui um pouco da tipologia dos quilombos, Então eles vieram lá, são descendentes de escravos, então eles vieram dos primeiros africanos do Brasil, A gente teve a questão da repressão da coroa aos primeiros quilombos, Em 1740 teve um conselho, que vai criminalizar a formação dos quilombos. Em 1837, a reprovação da admissão de pessoas escravizadas nas escolas públicas. Em 1850, a gente teve a Lei de Terras. A gente também teve a Lei do Ventre Livre. Em 1871, a liberdade, dos escravos com mais de 60 anos, em 1885. Em 1890, a Lei dos Vadios e Capoeiras. 1895, que aqui é falando dos Luizes, mas
diretamente, né? O Nicolau Nunes adquiriu a sua fazenda, né, Piteiras. E em 1897, né, teve a origem da comunidade dos Luizes, né, que foi bem antes da fundação da cidade de Belo Horizonte. E aqui a gente continua com a linha do tempo, né? Teve a lei que proíbe a discriminação racial no Brasil, né? Aqui em azulzinho sobre os quilombos, teve o falecimento, né, da matriarca do quilombo dos Luizes, né, a Maria Luísa Moreira. Teve em 1985 a lei, né, que incluía as contravenções penais à prática de atos resultantes de preconceitos de raça, de cor, de sexo ou de estado civil. 95, a Marcha Zumbi dos Palmares. 96, a criação da CONAC, que é uma união das organizações quilombolas, né, nos níveis estaduais e regionais. Aqui um pouquinho mais, né? É o Quilombo dos Luizes lá em 2017, né, que acabou se tornando oficialmente um patrimônio material da cidade de Belo Horizonte, né, pela sua história de vida, de local, né, a importância que ele tem para Belo Horizonte. Então aqui a gente tem uma citação, né? O reconhecimento oficial da comunidade dos Luizes como remanescente de Quilombo vem em novembro de 2004, quando a Fundação Cultural Palmares entregou à comunidade a certificação de autorreconhecimento. Essa certificação não apenas permitiu que a comunidade reivindicasse junto aos órgãos fundiários a legítima titulação de seu território, bem como coroou o amadurecimento da comunidade enquanto ator político e social ou conscientização da comunidade enquanto local de uma cultura etnicamente diferenciada, cujos direitos sociais devem ser garantidos. Essa certificação não trouxe apenas, os tambores de volta ao quilombo, como também novas alternativas de renda para a comunidade. A FCP forneceu não apenas novos instrumentos de percussão, como máquinas de costura que são utilizadas para confecção de roupa, que acaba levando a autoestima, dessas pessoas. Então, a gente tem um diagraminha aqui, né? A comunidade dos Luizes, ela foi constituída em primeiro lugar por uma extensa comunidade de sangue, né? A Ana Apolinária e o Manuel Luiz, né? Que gerou o quilombo que a gente conhece hoje, né? Mas infelizmente, com a expansão, né, da capital, foi evidente que começasse a aparecer a segregação, né? E acabou excluindo essa comunidade e excluindo ela de ter os seus direitos. E aí, buscando assegurar a participação, e controlar socialmente a política pública, os membros da CONAC começaram a atuar nos conselhos e conferências para ajudar essas pessoas, esses quilombolas, para poderem ter o seu lugar de volta. Esse aqui é onde está localizado, o quilombo. Ele está na Avenida Silva Lobo e essa é uma foto bem antiga, de lá de 1970, que mostra como era, A avenida ainda estava sendo feita, E aqui embaixo também, Avenida Silva Lobo, do Hospital Maria de Lourdes Drummond, situada exatamente em frente à comunidade dos Luizes, mais ou menos em 1970. Aqui é uma foto aérea de como é o quilombo ali, Eles estão bem juntinhos em volta de todos esses prédios, Como a gente falou, as pessoas, os quilombos meio que foram sendo expulsos de onde eles estavam por causa do crescimento da cidade. Isso aqui foi um croquis feito que nós achamos, de como era no início, como era a distribuição do quilombo e como foi mudando ao longo do tempo, E mais ou menos como é que está hoje a conformação deles ali naquele espaço que eles estão hoje. Dá para perceber que diminuiu bastante o espaço em que eles estavam. E o quilombo em relação ao centro, ele está mais ou menos a 5,2 quilômetros de distância até o centro da cidade, Então, assim, eles estão num lugar que é considerado muito bom, Mas, infelizmente, eles ainda têm essa questão da desigualdade, Que eles ainda sofrem com isso.
no mundo que a gente vive hoje, né, mostrar essas raízes que eles têm, né, do quilombo, mostrar de onde eles vieram, ainda gera desconforto para muita gente, né, mas é muito importante que eles nunca parem de buscar o seu reconhecimento. É muito importante que o reconhecimento total, né, do quilombo, não só do quilombo dos Luíses, seja concretizado, né, o direito que eles têm em cidade, né, eles têm que ser igual a de todo mundo, independente de onde eles vieram, né, qual a sua história. As pessoas são diferentes e essa diferença de cultura que torna o todo interessante, né, então aqui a gente tem um pouquinho essa entrada do quilombo, né, então a gente pode observar que eles foram realmente envoltos com toda a novidade, né, com a cidade nova. Né, e aqui falando um pouquinho da tipologia e da tecnologia deles, né, eles sempre usaram da autoconstrução, né, e foram se adaptando ao longo dos anos para sempre melhorar um pouquinho, né, suas casas. O sistema construtivo deles, né, é tijolo de cerâmica, geralmente não tem acabamento, né, tem telejamento ou cerâmica também, viga, pilar, laje de concreto. Aí eles usam muito entulhos, né, madeira, coisas que eles acham nas ruas, tudo para poder melhorar o seu lar. Aqui foi algumas fotos que a gente achou, né, tem um trecho que a gente vai passar daqui a pouco, de uma entrevista, né, de uma moradora do quilombo, que vai mostrar um pouquinho como é sua casa, né, mas a gente fez alguns croquis aqui, né, da entrada, de como são mais ou menos as casas, né, sem acabamento, né, eles usam muito o fogão a lenha, que são feitos pelos próprios moradores. Depois eu fui para Brasília, morei 40 anos em Brasília. Quando nós tivemos o reconhecimento da terra, aí que eu voltei para a gente trabalhar na nossa comunidade. Olha, tudo de adobro. E agora que eu estou dando um trato mesmo. Que era o quarto da minha mãe, lá o outro era a cozinha. Quantas pessoas moravam aqui naquela? Aí era minha mãe com nós 5 filhas. Meu pai morreu cedo. E quem da sua família veio para cá pela primeira vez? Todo mundo nasceu aí, ué. Minha avó morava aí, minhas tias. Quando eu vim morar aqui, fiz assim como, porque a casa velha era daqui para lá, ó. Eu vim para cá em 2004. Como a gente tinha um recurso que eu tinha uma casa em Brasília, eu vim de lá e melhorei aqui. Agora eu tô morando lá em cima, porque já que eu fiz essa laje aí, eu arrumei lá em cima e passei para lá. Eu fiz essa sala, que era minha avó. Como ela chamava? Maria Luísa. Ela é a matriarca? É. Ela é minha mãe, ó. Minha mãe e meu pai. Minha avó, minha mãe, minha irmã, minha sobrinha. Ali sou eu, aqui a minha filha, ó. E os Luíses hoje vivem do quê? Tem pedreiro. Eu sou costureira, minha irmã é lavadeira. Outros são domésticos. Aqui é o lugar que eu mais gosto, né? Sei lá, dá mais ideia assim de antiguidades. Aí eu fiz esse fogão de lenha aqui, essa mesa com esses bancos, eram da obra daquele prédio lá. Quando estava terminando o prédio, eles iam botar tudo na caçamba e foi embora. Aí eu pedi o trabalhador e trouxe para mim. Quando tiver a capela, esses bancos aqui vão para a capela. Aqui é meu espaço de trabalho, tem minhas máquinas. Aqui é meu quarto. Aqui é minha cozinha, ó. Aquele armário lá era da minha mãe, ó. Tem muita coisa para mim fazer ainda nessa casa. Tô precisando mesmo que a gente recebe indenizações, alguma coisa para mim consertar. Dona Julia, a senhora gosta de morar aqui hoje? Mais ou menos. Mais ou A menos. vizinhança encara vocês como invasores? Minha prima escutou isso falando isso. Ela estava caminhando ali e umas pessoas caminhando atrás dela e falou assim, nós temos que tirar essa negrada daqui, tá enfeiando nosso pedaço. Nunca mais ela caminhou aí. Restou um tronco. Há relatos de que foi crime.
Hoje em dia, muita tradição aqui está assim, não é que acabou, está meio parado, porque de primeiro tinha violão, tocava violão, os tambores, mas aí o pessoal do prédio, os invasores, começaram a reclamar, a negraiada está cantando, a negraiada está dançando. O que é ser quilombola, para mim, é um orgulho muito grande. Nós somos ex-escravos com identidade, cultura e temos os nomes, nós conseguimos ainda.